4 de cada 10 moradores já sofreram violência ou conhecem alguém que foi vítima. É o mesmo índice vergonhoso das cidades grandes. A gente mostra a quadrilha de assaltantes que se fingem de funcionários dos Correios e atendem os clientes para não levantar suspeitas enquanto fazem a limpa do lado de dentro da agência. O Procurador-Geral da República usou como base do pedido de prisão de Aécio Neves uma foto postada pelo senador em que ele diz que estava discutindo a pauta de votações. Só que Aécio já estava afastado das funções no Senado. Já o deputado Celso Jacó seguiu gastando verba indenizatória da Câmara mesmo depois de preso e conseguiu passaporte diplomático depois de condenado. Nos Estados Unidos, a imprensa afirma que o presidente Donald Trump está sendo formalmente investigado por obstrução de justiça. O dinheiro curto derrubou até a disposição para viajar. O número de passageiros que embarcam nas rodoviárias caiu em 25% este ano. E em várias cidades, a previsão é de movimento menor até no feriadão. O Corinthians chega à 6ª vitória seguida e dispara no Brasileirão. E o Santos vence o primeiro clássico do ano na estreia do técnico Levir Coupe. São esses os nossos destaques. Hoje é quinta-feira, dia 15 de junho, feriado de Corpus Christi. Bom Dia Brasil está começando. Começamos o Bom Dia Brasil de hoje com um dado assustador de que a violência chegou com força às cidades de porte médio. 4 em cada 10 moradores de municípios com até 500 mil de habitantes já foram vítimas de algum crime ou conhecem alguém que já foi. Vamos falar sobre isso com o Rodrigo Bocardi, lá em São Paulo. Oi, Rodrigo, bom dia. Quer dizer, aquela história de mudar para uma cidade menor para conseguir mais segurança, isso aí está acabando, né? Porque esse índice que eu falei aqui é o mesmo das cidades grandes. Tão ruim quanto, né, Ana? Um bom dia para você, um bom dia a todos. Acabou essa história, cidadezinha do interior, a tranquilidade e tal. Tudo isso foi apontado numa pesquisa da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, e assim como nas grandes capitais, a violência também já provocou mudanças nos hábitos dos moradores. Essa mulher, que não quer se identificar, ainda se recupera e tenta esquecer a violência que passou. Ela e a filha grávida sofreram um assalto às 8 da manhã, quando estavam num ponto de ônibus, em Uberaba, interior de Minas Gerais. Medo é pouco nesse momento que a gente passa. Só quem passa nessa situação sabe falar. O estado que a gente fica, o medo é tremendo. Ainda em Uberaba, as câmeras de segurança de uma casa registraram o momento em que um homem aponta uma faca para os agentes de zoonoses e anuncia o assalto. Foram levados celulares, dinheiro e vale-transporte. Os assaltos também preocupam os moradores de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Entre furtos e roubos de veículos e roubos em geral, são mais de 1000 casos, só no primeiro trimestre deste ano. O cara não pode sair para trabalhar, nada, ficar numa parada de ônibus, esperar um ônibus sossegado, quando vê os caras vêm, te assaltam, te levam tudo que tu tem. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria aponta que a segurança pública piorou, especialmente nas cidades com porte médio, de 50 a 500 mil habitantes. De cada 100 pessoas que moram nesses municípios, 44 foram vítimas ou tiveram algum parente vítima de furtos, assaltos ou agressões nos últimos 12 meses. Com isso, as cidades médias atingem um nível de segurança tão ruim quanto das grandes cidades. A pesquisa também apresenta um outro dado relacionado à violência e que é muito comum nas grandes cidades: a mudança de hábito dos moradores. 71% dos entrevistados disseram ter aumentado o cuidado ao sair e entrar em casa, no trabalho ou na escola. 63% evitam andar com dinheiro e 56% evitam sair à noite. Há também os que tentaram aumentar a segurança por conta própria. 49% das pessoas instalaram alarmes, grades e cadeados nas casas. E 13% contrataram seguro contra roubo e furto. Em Diadema, na região metropolitana de São Paulo, essa estudante diz que depois de ser assaltada, adotou uma nova conduta. Quando eu chego tarde e meu esposo vem e me pega. E durante o dia eu não desço mais de bolsa, não uso mais bolsa, celular também não tenho mais e dinheiro também não uso, né? Em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, em São Paulo, essa promoter diz que tem medo de sair da casa. A gente fica com medo, né, de sair nas ruas, né, porque próximo da nossa casa, né, a gente vê, né,
Tá acontecendo algumas violências, assaltos. Nilson foi assaltado na última sexta. Os ladrões levaram o celular dele novinho. Eu acho que falta muita segurança aqui, entendeu? Porque tanta gente está sendo assaltada, tanta gente. Para esse pesquisador, os números representam as consequências de dois problemas: a falta de uma política pública nacional e estadual de segurança e a falta de investimento na polícia civil e militar. Quando você não tem a prevenção, o ladrão, o criminoso em geral, pode agir em qualquer lugar. Se você tem pouco policial para prevenir, então ele não precisa escolher o lugar que a polícia não está, porque a polícia não está em lugar nenhum. Então, aumenta a probabilidade de crime. E se você não tem a investigação também, o sujeito é vítima do crime e não tem como registrar a ocorrência ali, ele teria que ir para outra cidade ou então esperar o delegado que circula, o delegado que trabalha em 4, 5 cidades, às vezes, passe por lá, que passa uma vez por semana, uma vez cada 2 semanas, para registrar queixa. Nilson, que prestou queixa quando foi roubado, voltou ontem à noite à delegacia, com a esperança de que o celular tivesse sido recuperado, mas... Sai frustrado, mas tudo bem, a gente... Vamos, né? A gente conquista outro, né? Mas tudo bem não, né? Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo diz que não comenta estudos dos quais desconhece a metodologia e que a atuação das polícias resultou na prisão e apreensão em flagrante de mais de 36 mil pessoas em todas as cidades paulistanas. Ana, metodologia ou não, conhecendo ou não, está aí a realidade. E olha, e tem um depoimento ali que a gente trata com uma certa já meio que naturalidade, a gente vê, mas na hora que a gente para e pensa, sentimos a gravidade daquilo. Eu não tenho mais bolsa, eu não carrego mais dinheiro e não tenho mais celular. A gente percebe como isso é grave, né? É verdade, a pessoa deixa de viver, a pessoa perde sua liberdade, né, Rodrigo, de sair com o mínimo de segurança na rua, né? E não adianta vir com esses números de prisões que foram feitas, porque a gente sabe que as pessoas estão com medo e é com razão, né? E olha, ainda falando de violência, sabe que não param de surgir modalidades diferentes de roubos, né? Olha esse, no Rio de Janeiro, funcionários dos Correios estão trabalhando no limite da tensão. A região metropolitana concentra a metade dos assaltos a carteiros de todo o país. E dentro das agências, apareceu agora uma quadrilha que assalta e ainda despista os clientes com um ladrão fantasiado de funcionário. Aparentemente, está tudo normal nesta agência dos Correios em Japeri, na Baixada Fluminense. Normal, não fosse o atendente atrás do balcão, um assaltante. Voltando às imagens das câmeras de segurança, a gente consegue ver toda a ação. Os 2 bandidos entram e rendem o vigilante. Os funcionários são levados para a sala do cofre. Um dos assaltantes volta para o setor de atendimento, tira a blusa e por baixo está vestido com o uniforme dos Correios. Passa a atender normalmente, recebe o dinheiro, dá troco. Nos intervalos, faz a limpa no caixa. Depois ele volta para a sala do cofre, pega o dinheiro com comparsa e os 2 fogem. Esta outra agência em Rocha Miranda, na zona norte do Rio, já foi roubada 3 vezes. Um dos ataques foi feito pela mesma dupla. Um deles pula o balcão, mas a funcionária não consegue abrir o cofre e os bandidos vão embora. A Polícia Federal está investigando os casos e acredita que somente esses 2 bandidos já tenham feito 8 assaltos. Eles têm uma confiança excessiva, eles parecem ser experientes na abordagem dos vigilantes, na calma para agir, ambos armados, não tem pouca arma, todos, sempre os 2 armados, com pistolas e revólveres. Funcionários que não quiseram se identificar falam do medo que sentem. A gente está se desprotegendo totalmente. Além de ter o risco da rua, a gente já tem o risco agora de assaltos nessas próprias unidades. 2 agências dentro de comunidades fecharam definitivamente as portas por causa dos assaltos, no Complexo do Alemão e no Jacaré. Os Correios investiram 20 milhões de reais em segurança no ano passado, quase 50% a mais do que em 2015. Até que funcionou. Os assaltos chegaram a diminuir 9% no ano passado, mas este ano os casos de roubos voltaram a crescer. Esse ano tem uma tendência de crescimento. Infelizmente, a situação do Estado do Rio de Janeiro, a situação de segurança pública no Estado do Rio de Janeiro, ela tem afetado todos os negócios, inclusive o nosso negócio postal. Não é só nas agências que os funcionários correm perigo. Fazer as entregas das encomendas virou atividade de alto risco. Além da escolta armada, os carros que vão para áreas consideradas mais perigosas ganharam este adesivo,
um aviso sobre o monitoramento por GPS. Se assaltantes tivessem parado o carro dos Correios no meio do caminho, olha só o que iria acontecer. Por mais que tentasse, o motorista não ia conseguir abrir a porta do baú. Isso é um dispositivo de segurança, um chip programado com o endereço de saída e da entrega da mercadoria. Uma medida para tentar afastar os bandidos. Metade dos assaltos a carteiros no país acontece na região metropolitana do Rio. Uma triste e assustadora realidade para quem trabalha fazendo as entregas. Como é que a gente vai trabalhar assim? Sem segurança, sem condições de trabalho? Estamos totalmente vulneráveis, totalmente. A gente nunca sabe o que vai acontecer. É muita insegurança para os carteiros, né? E, além disso, é mais um fator para piorar os serviços dos Correios, que já foram tão bons. Vamos agora lá para Brasília. O pedido de prisão de Aécio Neves, feito pelo Procurador-Geral da República, incluiu uma foto postada pelo próprio senador afastado para mostrar que ele continuava negociando votações no Congresso. Vamos lá para Brasília falar com o Fábio William, que está aqui com a gente hoje. Fábio, bom dia. O procurador diz que essa foto comprova que Aécio desobedeceu a determinação do Supremo de ser afastado do cargo. Oi, Ana, bom dia. Não só a foto, viu, mas também a legenda que ilustra essa foto. O Senado decidiu manter o salário de Aécio Neves, mas vai descontar o que ele receberia se participasse das votações em plenário. Também foi suspenso o uso do carro oficial e o pagamento da verba de gabinete. Na terça-feira, o Supremo vai decidir sobre o pedido de prisão do senador e se a tal foto prova ou não que ele continua exercendo o mandato. Na foto, Aécio Neves está numa reunião com outros senadores. Foi no dia 30 de maio. O Supremo Tribunal Federal já tinha determinado o afastamento dele das funções de senador. Foi publicada numa rede social e o próprio Aécio descreveu a pauta: votações no Congresso e a agenda política. Esse é um dos argumentos que estão no pedido de prisão feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, liberado ontem pelo Supremo. Diz que Aécio continuou exercendo suas funções. Fala em uso espúrio do poder político pelo senador e que, solto, Aécio pode cometer novos crimes. Aécio Neves, que foi gravado pelo empresário Joesley Batista, já foi denunciado por corrupção e obstrução de justiça. No Senado, só ontem, depois da cobrança do ministro Marco Aurélio, o nome de Aécio Neves saiu do painel de votação. De manhã, o presidente Eunício Oliveira disse que o senador afastado não estava recebendo salário desde 18 de maio. Mas a TV Globo confirmou no site do Senado que o salário de Aécio em maio foi integral, quase R$34 mil. Eunício voltou atrás e disse que só serão descontadas as sessões com votações. O salário continua e, segundo ele, porque Aécio não foi afastado do mandato. Por isso, também justificou que o gabinete pode funcionar. E foi dar explicações ao Supremo numa reunião com o ministro Marco Aurélio. As instituições estão funcionando como convém e há a independência e a harmonia entre os poderes. Aqui na Câmara também tem polêmica sobre o exercício do mandato. Só que aqui o caso é o seguinte: Celso Jacob, do PMDB do Rio de Janeiro, foi condenado pelo Supremo, está preso desde o dia 6 de junho, está no presídio da Papuda aqui em Brasília e continua deputado, com os benefícios de parlamentar preservados, mesmo sem trabalhar. No site da Câmara aparecem gastos em junho depois da prisão, como esse de Correios, e um passaporte diplomático que foi pedido quando o Supremo já tinha confirmado a condenação e dias antes de decretar a prisão. A assessoria da Câmara disse que para o deputado perder o mandato precisa ser julgado no plenário, mas se houver pedido da mesa diretora ou de um partido, não teve. A defesa de Celso Jacob disse ao Bom Dia Brasil que ele tem expectativa de, mesmo cumprindo pena, continuar despachando no gabinete e votando. Alega que os crimes foram cometidos em 2003, quando ele era prefeito de Três Rios, por dispensar licitação e falsificar uma lei municipal para a construção de creche. E diz que, como o regime é semiaberto, ele poderia ir para a Câmara trabalhar e voltar para dormir na cadeia.
A Vara de Execuções Penais mandou um questionário para a Câmara para saber se é compatível. A Câmara informou a rotina, como as sessões até tarde da noite, audiências fora do Congresso, que são comuns entre parlamentares. O documento não diz se ele pode ou não exercer a função, mas consultores disseram ao Bom Dia que há sim uma incompatibilidade. O documento já foi para a juíza. A assessoria do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o caso do deputado Celso Jacob não foi analisado na última reunião porque não havia detalhes sobre a decisão da Justiça. A assessoria do senador afastado Aécio Neves disse que ele tem cumprido integralmente a determinação do Supremo. E a defesa alega que os recursos recebidos da Odebrecht foram declarados ao TSE. Ana Paula. Ok, obrigada, Fábio. Até já. Até. E o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, disse à Polícia Federal que o silêncio dele nunca esteve à venda. Ele foi ouvido em Curitiba no inquérito que investiga se o presidente Michel Temer deu aval ao dono da JBS, Joesley Batista, para comprar o silêncio de Cunha. Cunha respondeu a 23 das 47 perguntas encaminhadas a ele por investigadores de Brasília. De acordo com o advogado, o ex-deputado preferiu escrever uma declaração genérica que respondia às questões, em vez de comentar uma a uma. O Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura dessa investigação em abril, depois que o dono da JIF, Joesley Batista, gravou uma conversa com o presidente Michel Temer. A Polícia Federal apura possíveis crimes de corrupção, obstrução da justiça e organização criminosa. A suspeita é que Temer tenha dado aval para que Joesley comprasse o silêncio de Eduardo Cunha, que está preso em Curitiba desde outubro. O advogado de Cunha disse que o ex-deputado afirmou nunca ter recebido qualquer pedido de Temer ou de algum interlocutor do presidente para que ficasse calado. Nunca procuraram ele, nem o presidente Temer, nem interlocutores próximos ao presidente para comprar o silêncio do deputado. Então ele refutou todas as perguntas. Segundo fontes da TV Globo, o ex-deputado também disse que nunca foi procurado pelo Ministério Público ou pela Polícia Federal para fazer uma delação premiada. Bom, as perguntas que ficaram sem resposta, de acordo com o advogado de Cunha, eram sobre uma outra ação que apura desvios de recursos do FGTS. Segundo ainda a defesa, Cunha não falou sobre esse assunto porque as questões já foram respondidas. Bom, hoje é feriado, né, de Corpus Christi, mas com a crise não está sobrando dinheiro para viajar não, né? O movimento nas rodoviárias do país, de um modo geral, esse ano caiu em 25% e o Corpus Christi não vai conseguir compensar o estrago, não. Viajar em feriados prolongados é o hobby preferido da Rayane. Com medo de avião, ela sempre conheceu lugares de ônibus. Mas com a crise, até as viagens mais curtas foram cortadas. E o Corpus Christi, dessa vez, vai ser em casa. A crise está um pouco complicada, o país está passando por um período difícil. E acaba que hoje você tem tantas contas a pagar, você tem que pagar aluguel, você tem que pagar faculdade, o mercado está caro, viver está caro. Então, acaba que esses momentos para se relaxar, né, para se divertir, acabam sendo cortados. Feriado prolongado já foi motivo para tirar muita gente de casa, mas em tempos de dinheiro curto, alguns passageiros vêm preferindo economizar. As viagens de ônibus interestaduais caíram quase 25% no primeiro trimestre desse ano. O levantamento é da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. São mais de 3 milhões de passageiros a menos botando o pé na estrada. E isso acontece em todo o país. O Bom Dia Brasil também fez uma pesquisa em várias capitais. No Rio de Janeiro, nesse feriado, o movimento na rodoviária deve ser 5% menor. O mesmo número de Natal. Em Salvador, a queda estimada é de 4%. Em Brasília, de 14%. E em São Paulo, redução de 10%. Algumas cidades também tiveram um desempenho fraco no primeiro trimestre. Em Porto Alegre, a venda de bilhetes caiu 9% e em Belém, 26%. E nem dá para dizer que os clientes estão fugindo para o avião. Nas companhias aéreas, a movimentação de passageiros se manteve estável esse ano. As empresas de ônibus tentam resgatar os clientes com ofertas. No Rio, essa companhia ofereceu descontos de até 10% e o parcelamento em até 6 vezes. Mesmo assim, não está fácil. Claro que é preocupante, a gente vem sentindo que o cliente não tem viajado mesmo.
O cliente tem sentido o cenário econômico mesmo e está se segurando um pouco. Por isso a gente tem adotado os descontos, as promoções para trazer uma segurança a mais para o cliente, bem como parcelamento para suavizar para ele. E o passageiro, quando não some, reclama. Muito caro, demais. Eu achei um absurdo. Mas o que a gente vai fazer? Tem que pagar? Rodoviárias mais vazias e as estradas, hein? Será que tem gente pegando a estrada nesse começo de feriadão? Vamos ver em São Paulo e em Goiânia. Começamos pelo nosso Globocop de São Paulo. Felipe Mancuso é que está a bordo. Como é que está o movimento? Tem movimento por aí nesse comecinho de Corpus Christi? Felipe, bom dia. Oi, Ana Paula, bom dia. Pois é, movimento fraco nas rodoviárias, movimento fraco também nas estradas. A gente está sobrevoando agora a rodovia Presidente Dutra, vai em direção a São José dos Campos, Taubaté, Rio de Janeiro e, como a gente pode ver aqui à direita do vídeo, um movimento muito tranquilo para os motoristas, uma situação bastante confortável. Muita gente já viajou ontem, né? Então hoje a situação é tranquila. Quem está assistindo Bom Dia Brasil é só esperar acabar o jornal e pé na estrada, porque está numa boa, mesma situação para a rodovia Fernão Dias. A previsão é que 1.900.000 veículos devem deixar a região metropolitana de São Paulo em direção ao litoral e ao interior do estado nesse feriado prolongado. E só reafirmando, então, quem quiser pegar a estrada, bora porque está tranquilo. Ana? É isso, Felipe. O pessoal fica aqui com a gente, depois pode viajar com calma que está bem tranquilo. Agora, mesmo com pouco movimento, há uma grande preocupação para todo mundo, que é o excesso de velocidade. Essa é a infração que mais preocupa a Polícia Rodoviária Federal nesse feriado. A Thaís Luquezzi traz as informações sobre isso para a gente, direto de Goiânia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos. Preocupa mesmo porque é uma das principais causas de acidentes. Só na Operação Corpus Christi do ano passado, 118 pessoas morreram pelas BRs aí do país. Os números mostram que no feriado, o motorista pisa fundo mesmo. 54 mil foram flagrados correndo demais. E 12% dessas multas foram aplicadas só aqui mesmo em Goiás, viu? Por isso a polícia reforçou a fiscalização com radares espalhados nos pontos onde mais acontecem os acidentes. Ontem, em apenas 1 hora de fiscalização, a polícia flagrou na BR-060 aproximadamente aí 300 motoristas acima da velocidade permitida, que é de 110 km por hora. Ana Paula. É um perigo para todo mundo, até para quem não está correndo e está em volta, né, Thaís? Obrigada pelas informações. Outra notícia aqui para os motoristas. A Petrobras anunciou a redução do preço dos combustíveis. Vamos ver os detalhes aqui, olha. Nas refinarias, a queda vai ser de 2,3% para a gasolina, 5,8% para o diesel. Esse reajuste aqui já está valendo, mas é nas refinarias. A decisão reflete principalmente a queda do valor do barril do petróleo, que estava em torno de $50 e agora está aqui, olha, abaixo de $46. Agora vem a parte que interessa aos motoristas. Se o reajuste for integralmente repassado ao consumidor final, a gente sabe que é difícil isso acontecer, mas há uma margem aí para o litro da gasolina baixar em média 3 centavos e o do diesel pode ficar até 11 centavos mais barato. Bom, agora falar de previsão do tempo, seja viajando ou ficando em casa, todo mundo quer saber, né? E quem traz as notícias pra gente hoje é a Jaqueline Brasil. Jaqueline, bom dia. Como é que fica o tempo nesse Corpus Christi, hein? Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Olha, o tempo vai ficar firme e sem previsão de chuva em boa parte do país. Ou seja, vai dar para aproveitar bastante, né? Quem for viajar ou descansar mesmo. Aqui no nosso mapa, a gente começa mostrando, inclusive, onde é que vai chover. Olha só, aí no Rio de Janeiro, na região do Grande Rio, pode chover agora de manhã, partindo para o Espírito Santo, leste de Minas Gerais e todo o litoral nordestino. Essa chuva vem a qualquer hora, mas o sol aparece também. Subindo mais em boa parte do norte do país, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, essa chuva vem a partir da tarde. Agora, onde é que o sol vai fazer companhia? Em boa parte do país, como eu já tinha falado, partindo aqui do sul do país, São Paulo, interior do Nordeste, centro-oeste, aqui na parte do centro e também sul do Pará e boa parte também do Amazonas, Acre e Rondônia. E por que esse tempo fica tão aberto em boa parte do país? É porque tem um sistema de alta pressão, é aquele azão que a gente conhece, que está bem em cima do Mato Grosso do Sul. E ele funciona como uma tampa, não permitindo a formação das áreas de instabilidade e é por isso que está secando tudo. Ele vem de cima
para baixo. Com essa situação toda aqui, a umidade relativa do ar pode cair, tá? Principalmente no interior do Nordeste e no Centro-Oeste também. Agora, no nosso mapa aqui de chuva, a gente consegue mostrar exatamente onde é que vai chover. Como eu já tinha falado, aqui no litoral nordestino, só que não há muito acúmulo de chuva. E essa chuva aqui é por causa dos ventos úmidos vindo do mar. E aqui em cima, no norte, aí sim pode chover mais. Vamos dar uma olhadinha nas máximas previstas para hoje? Não vai fazer muito calor não no sul, viu? Máxima de 23 graus em Porto Alegre, Curitiba 19 graus, aqui em São Paulo 21, lá em cima em Fortaleza 33 graus, a mesma temperatura de Belém. E aí no Rio de Janeiro 26 graus, uma temperatura bem agradável, né, Ana? Já fica mais gostosinho por aqui. Agora, Jaqueline, para quem tem sorte que não só está aproveitando o feriado hoje, como ainda vai emendar com a sexta-feira, como é que fica o tempo amanhã? Olha, tem uma pequena mudança, isso serve para vocês aí, porque hoje chove aí de manhã no Rio, mas amanhã não vai chover mais. Vamos ver onde é que também não vai chover e vai dar para aproveitar bastante esses dias. Toda essa parte amarelona aqui continua basicamente a mesma situação. Sul do país, o sudeste, interior aqui do Nordeste, Centro-Oeste também. A chuva, então, persiste no litoral do Nordeste e parte do Norte. O que eu posso dizer para vocês é que a temperatura, aos poucos, vai aumentando, portanto, vai dar para aproveitar assim de uma maneira geral hoje e amanhã também, Ana. Bom feriado para você e para todos. É isso, bom feriado para você também, Jaqueline. Até já, viu? Vamos trazer notícias agora do esporte. Quem está hoje aqui com a gente é a Carol Barcelos. Chega mais, Carol? Bom dia, Ana. Bom dia, gente. Vamos começar falando de Corinthians, líder do Brasileirão. Ninguém segura o timão, né, Carol? Até agora ninguém conseguiu segurar o Corinthians, viu, gente? 6ª vitória seguida do Corinthians, que agora derrotou o Cruzeiro. Segue invicto no campeonato. Vamos ver como é que foi? Foi na Arena Corinthians. Depois do escanteio, o zagueiro Balbuena marcou o único gol do jogo. Corinthians 1, Cruzeiro 0. E teve clássico, gente, lá na Vila Belmiro. Santos e Palmeiras, o Kaique fez o gol da vitória do Santos. Só que vamos rever ali o que aconteceu com os jogadores do Palmeiras reclamaram de falta no Edu Dracena. Só que não deu nada não, viu? Ficou só na reclamação. O atual campeão segue mal na tabela, tá só em 15º. Já o Santos subiu para 5º lugar. Vamos ver como é que foram os outros jogos. O único 0-0 da rodada foi no jogo entre Sport e São Paulo. E o Flamengo fez a primeira partida no estádio Luso Brasileiro. Vocês estão vendo aí já os gols. Apelidado de Ilha do Urubu. Ilha do Urubu. O Rubro Negro reformou o estádio, que é localizado na Ilha do Governador, né, da Zona Norte do Rio de Janeiro. Vai fazer os jogos lá até 2019. Já saiu bem, já saiu vencendo a Ponte Preta lá. Agora vamos passar um pouquinho, gente. A gente já está no jogo seguinte na Arena Condá. Chapecoense e Vasco. Vasco, mais uma derrota, difícil pro Vasco, viu? Perdeu para Chapecoense, depois esse golaço aí do Arthur Kaique, fez 2-1, chute de fora da área. Vamos até rever que bateu bem demais. E teve vitória em Botafogo em Salvador. Thalisson furou, Bruno Silva abriu o placar 1-0. Depois de novo ele, viu? Bruno Silva, só que dessa vez ele aproveitou o rebote. No segundo tempo, o Vitória reagiu, o Gabriel Xavier fez o primeiro. E aí o André Lima ganhou ali do zagueiro. Chiesa empatou a partida 2-2 no placar final. Agora o Chico, gente, saiu de folga no Bom Dia, viu? Porque no Independência, o Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. A gente desconfia que é por isso que ele não apareceu. Que furada, Ana. Aos 44 do segundo tempo, o zagueiro Felipe Santana deu uma vacilada e entregou bonito ali. E o Sid Clay fez o gol da vitória do Furacão. O Atlético Goianiense recebeu o Avaí. O Andrigo tocou para o Jorginho marcar 1-0. O Avaí ainda empatou com o Juan. E depois saíram 2 pênaltis do jogo, viu? O primeiro tempo, o Everaldo marcou. Fez o segundo do Atlético, depois outro pênalti. E de novo, o Everaldo, 3-1 o Atlético Goianiense, placar final. Agora, gente, ontem foram sorteados, né, os próximos confrontos da Libertadores, da Sul-Americana. A gente vai dar uma passada aqui nos jogos dos brasileiros, aqui no telão. Vamos começar pela Libertadores. Só para falar, gente, assim, como referência, a gente colocou à esquerda quem vai decidir o jogo em casa, não é o mando de campo. Então a gente vai ter o Atlético Mineiro pegando o Jorge Wilstermann, da Bolívia. Palmeiras pegando Barcelona de Guayaquil, do Equador. Santos e Atlético Paranaense, confronto brasileiro. E o Botafogo só tem pego jogo duro, né, Ana? Na Libertadores vai pegar mais uma pedreira. Aí vai pegar um Nacional do Uruguai, que é tricampeão da Libertadores. Apenas. Ixi, pois é, só isso. Difícil. Só mais fogão, mais um jogo hein? bom, né? Também, tô com fogão. E ali o Grêmio pegando o Godoy Cruz da Argentina. Vamos ver como é que ficou agora a tabela da Sul-Americana? São os jogos da segunda fase. Flamengo pegando o Palestino. Só para lembrar, o Palestino que eliminou o Flamengo ano passado, né?
justamente na Sul-Americana. A revanche. Pois é, o Corinthians está enfrentando o Patriotas da Colômbia. Tem o Arsenal de Sarandi da Argentina enfrentando o Sport. Chapecoense vai enfrentar o Defensa e Justiça da Argentina, que é um time pequeno, mas só para lembrar que já eliminou o São Paulo, né? Aliás, é o orgulho da vida deles, é lembrar que eles eliminaram o São Paulo. Tem a Universidade Católica do Equador, que é o adversário do Fluminense. Opa. E para fechar ali, o Sol de América do Paraguai enfrentando a Ponte Preta. Agora, gente, a segunda fase da Sul-Americana começa dia 27 de junho. Já as oitavas da Libertadores, que a gente viu ali como é que vai ficar, tem início no dia 4 de julho. Tá certo. Obrigada, então, Carol. A gente se vê, Ana. Bom feriado para todo mundo. E a seguir, você vai ver que subiu para 17 o número de mortos no incêndio num prédio residencial em Londres. Mais de 30 pessoas ainda estão internadas e tudo indica que foi uma tragédia anunciada. Vamos falar também das dificuldades de quem procura remédio mais barato nas farmácias populares. E dos riscos para a saúde para as pessoas que acham que estão só um pouquinho acima do peso. Tem também o novo recorde da festa de São João de Campina Grande. Olha aí, já são quase 1000 pares na maior quadrilha do país. Tudo isso já, intervalo rapidinho. Agora 8h01, horário de Brasília. Estamos de volta com um alerta de que o número de pessoas obesas não para de crescer. É isso que está dizendo um estudo de pesquisadores americanos feito com apoio de universidades brasileiras em 195 países. E essa pesquisa traz também um aviso para quem está só um pouquinho acima do peso. Olha só. O que não falta na academia é gente que quer perder peso, mas entre o querer e o perder, de fato, existe uma distância bem grande. Se eu parar, aí eu engordo. Você consegue comer direito ou não? Esse que é o meu problema, entendeu? Um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Washington mostrou que 30% da população mundial está acima do peso, o que representa mais de 2 bilhões de pessoas. O Fábio já fez parte dessa estatística. Sempre briguei com o peso. Já pesou quanto? 142. O estudo internacional aponta que a obesidade dobrou em 70 países e cresceu em outros 125 entre 1980 e 2015. No Brasil, o número de obesos entre os adultos passou de 8,7% para 22,6% da população. Com esses números cresceram também os problemas de saúde. A Miriam descobriu alguns até decidir perder peso e mudar os hábitos. Colesterol, pressão alta, eu tenho um pouco de pressão alta e eu sou pré-diabética também, então por isso que eu tenho que manter essa regularidade para manter a saúde em dia. O estudo ainda alerta que o excesso de peso também está relacionado a doenças que muita gente nem imagina. Existem alguns tipos de câncer que sim estão associados com obesidade, como câncer de fígado, o câncer do intestino grosso, câncer de esôfago, câncer de mama para as mulheres. O estudo trouxe mais um número que é um alerta para quem não está feliz com os números da balança, mas também não está tão preocupado assim. O levantamento mostrou que quase 40% das mortes relacionadas ao excesso de peso foram de pessoas que precisavam perder alguns quilos, mas que não eram consideradas obesas. As pessoas tendem a acreditar que está um pouquinho acima do peso, não tem problema, e elas convivem bem com isso, não procuram um médico para tirar dúvidas a respeito de vários riscos que ela tem. A gente tem que ter uma alimentação balanceada, procurar manter uma rotina saudável. Não tem segredo, é só pôr em prática. Não tem, não tem um caminho mais fácil, tem que seguir essa receitinha de bolo, né? Bolo não, né? Que bolo engorda. Olha, vamos seguir falando de saúde. A gente já mostrou aqui no Bom Dia Brasil que o governo federal decidiu acabar com as farmácias populares, que vendem remédios mais baratos, né? Pois é, o programa ainda existe em farmácias particulares que são conveniadas ao Sistema Único de Saúde, mas quem precisa reclama que está cada vez mais difícil encontrar esses remédios. A Itamara veio ao posto de saúde tentar um medicamento para o filho. Ele não vem para nós. Ela conseguia o remédio até agora na farmácia popular onde mora, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Mas a farmácia fechou as portas. E agora? Aí fica difícil, né? Comprar. No Brasil, são quase 400 farmácias populares que vendem 115 medicamentos subsidiados pelo governo, principalmente para diabetes e hipertensão. Mas com o fim do repasse pelo Ministério da Saúde, em maio, tem prefeitura acabando com o programa por não conseguir mantê-lo sozinha. É uma raridade você achar remédio no posto de saúde. Foi ruim, né? Porque a gente precisava pegar o remédio, né?
Eu tomo remédio controlado, pegava lá. E agora, você está pegando aonde? Eu fico indo no posto. Também precisa andar muito quem quer comprar o medicamento com preços populares nas drogarias privadas, que são conveniadas pelo programa Aqui Tem Farmácia Popular. É que o credenciamento de novas farmácias está suspenso há mais de 2 anos. E as lojas inauguradas nesse período não oferecem os 42 produtos de graça ou com descontos de até 90%. Pelo menos 2.300 novas unidades estão de fora do programa. O aviso está logo na entrada. Aqui não tem medicamento pela farmácia popular. Corri atrás de outras. Eu rodei 4 farmácias, na verdade, para mim conseguir o remédio. Faz falta para quem precisa desse tipo de remédio, né? Faz muita falta. O Ministério da Saúde disse que vai aumentar em R$100 milhões a verba anual para a compra de remédios pelas prefeituras, isso já a partir do mês de agosto. Vamos ver. Agora a gente traz uma iniciativa nas redes sociais que vem reduzindo a fila da adoção em Pernambuco. A repórter Camila Torres mostra histórias desses meninos e meninas que formaram uma nova família. Aquiles, de 7 anos, nem sabia andar quando foi levado para um abrigo com os irmãos Fábio e Ranieri. A irmã mais velha sonha com um lugar diferente para morar. Eu queria morar num apartamento, uma sala, um quarto, um banheiro, uma cozinha e uma piscina. Os 3 irmãos estão entre as mais de 200 crianças e adolescentes à espera de uma nova família em Pernambuco. Só no estado, quase 1.000 pessoas estão cadastradas para adotar. O número de pessoas querendo adotar é muito maior do que a quantidade de crianças à espera de pais e mães. O problema é que 70% dos possíveis pais adotivos querem meninos ou meninas com menos de 3 anos. Quando eles chegam nessa idade, tudo fica mais difícil. Para estimular a adoção, principalmente de adolescentes e de irmãos, o Tribunal de Justiça de Pernambuco autorizou a criação de uma página nas redes sociais com fotos e um pouco da história dessas crianças. A Justiça do Estado é pioneira nessa iniciativa no país. Essas crianças e adolescentes, eles não são vistos, não é? Eles estão lá no cadastro, mas a sua vontade, um pouco da sua história, né? O seu jeito de ser, não é visto. Em 6 meses, 7 crianças foram adotadas depois que a história delas foi publicada na internet. Para adotar, é preciso estar inscrito no Cadastro Nacional de Adoção. A partir daí, futuros pais e filhos podem conversar pela internet e só vão poder conviver juntos depois de uma audiência com o juiz da cidade onde as crianças nasceram. Foi o que aconteceu com essa família. Esses 3 irmãos pernambucanos hoje estão no Rio de Janeiro. Uma amiga de Maurício e Rafael viu as crianças na internet e marcou o casal. Não levou nem semanas para eles irem até Pernambuco para dar entrada no processo de adoção. É diferente você estar olhando, né? Você já conhecer, né, os seus possíveis futuros filhos, do que você estar olhando um dado dentro de papel, né? É muito mais humanizado você ver um relato, a foto, a história. Quando eu pergunto pela nova vida, a resposta está na ponta da língua. Ele disse que gostava de nós, ele disse que nunca não ia deixar nós mais. Quem está feliz então aí, levanta a mão. Muito bacana, né? Vamos fazer um intervalo rapidinho. Já já você vai ver que saíram os primeiros laudos sobre a chacina com 10 mortos no Pará. E a perícia indica que não houve confronto. E mais, 3 ônibus são atacados em Salvador. Seria uma retaliação à prisão de assaltantes. E a operação tapa-buraco feita pela própria população, isso no sul da Bahia. A gente volta já já, agora 8h11, horário de Brasília. Estamos de volta agora para mostrar o laudo sobre a chacina de 10 poceiros no Pará. Olha, são detalhes impressionantes que revelam a execução com tiros na cabeça e no peito. Sobreviventes relatam ainda que os poceiros foram torturados. 7 sobreviventes da chacina estão sob proteção do Estado. O diretor do Centro de Perícias Científicas do Pará disse que 9 das 10 vítimas da chacina de Pau d'Arco foram baleadas no peito. A única mulher, considerada uma das lideranças entre os poceiros, recebeu um tiro na cabeça. Tiros à distância. Todos eles?
todos eles, exceto um tiro na cabeça. Na versão dos policiais, os poceiros atiraram primeiro para impedir o cumprimento de 14 mandados de prisão na Fazenda Santa Lúcia no mês passado. Os sobreviventes afirmam que não usaram armas. Nenhum policial ficou ferido durante a operação. Os peritos não conseguiram comprovar se as mortes ocorreram no local indicado pelos policiais durante a coleta de provas. A cena dos crimes foi alterada e isso prejudicou o trabalho da perícia. Se for os corpos retirados, a gente não pode afirmar com convicção de verdade, com valor de juízo, que ali se deu a ocorrência dos fatos. Sobreviventes disseram que os poceiros não foram mortos no local onde a perícia foi feita. O local que eles mataram os meninos não foi ali, foi debaixo de um pé de pau, num pedral, tinha muita pedra. Lá não foi aquele lugar que aparece que eles levaram. O laudo que vai indicar de que armas partiram os tiros que atingiram as vítimas só deve ser divulgado no mês que vem. Mais de 50 armas recolhidas depois do crime estão sendo analisadas pela perícia. Agora é também esperar a conclusão da comparação balística, que é primordial para individualizar quem foi que efetuou o disparo. Se houve excesso, pode ter certeza que quem cometeu vai responder. Certeza a gente não tem, mas é o mínimo que se espera, né? A punição para os responsáveis por essa barbárie lá no Pará. Olha, em Salvador, 2 ônibus foram queimados ontem à noite. A polícia disse que foi uma resposta à prisão de 2 pessoas que estavam assaltando passageiros no bairro mais cedo. Ainda bem, ninguém ficou ferido. Um 3º ônibus ainda foi apedrejado e a polícia afirmou que está fazendo buscas na região atrás dos bandidos, mas ainda não prendeu ninguém. Depois da ação, os motoristas pararam por causa da insegurança, mas hoje já voltaram a rodar normalmente, hoje de manhã em Salvador. E ainda na Bahia, cansados de conviver com risco de acidentes e de prejuízos, empresários voluntários se uniram numa operação tapa-buracos, isso num trecho da BR-101, no extremo sul do estado. A BR-101 liga 2 estados brasileiros e quem precisa passar pela rodovia no extremo sul da Bahia costuma ter muitas queixas. A situação está bem feia, a estrada está muito ruim para dirigir. Está muita trepidação e buracos aqui que causam muito acidente. Só no mês passado, de Itamaraju até a divisa com o Espírito Santo, foram registrados 22 acidentes. Para tentar amenizar o problema, 5 empresas se uniram à Prefeitura de Teixeira de Freitas e compraram 5 toneladas de asfalto. Relatos de alguns motoristas nossos que trafegam na rodovia, dizendo que a rodovia estava muito danificada, com muitos buracos. Os empresários gastaram R$ 3.200 para tapar os buracos que tornavam as viagens mais perigosas em um trecho de 75 quilômetros entre Teixeira de Freitas e Itamaraju. A ação voluntária foi autorizada pela ANTT e também pela Polícia Rodoviária Federal, que ajudou a organizar o trânsito. A equipe levou 4 horas e meia para tapar os buracos mapeados e o resultado está aí. 15 problemas a menos para quem dirige por aqui. Os voluntários reconhecem que os reparos são provisórios, mas preferiram fazer assim mesmo do que esperar pelo DENIT. Há mais de 1 ano, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes não faz obras nesse trecho. Eu sei que é um trabalho que não é nosso, entendeu? O governo tinha que estar fazendo isso, mas infelizmente a demora é tanta, a burocracia é tanto, que a gente acaba tendo que tomar essa iniciativa, esse tipo de atitudes, que é obrigação do governo. Apesar de ter fechado alguns buracos, esse trecho da rodovia ainda é considerado perigoso pela Polícia Rodoviária Federal. Nós temos pontos muito graves que não é simplesmente tapar o buraco, precisa de um serviço de engenharia. Agora, o serviço que está sendo feito hoje, com certeza vai poupar muito desastre, vai poupar muita vida. É isso, enquanto as pessoas estão lá arregaçando as mangas, o DENIT disse que já foi feita a licitação para então começar essa obra nesse trecho aí da BR-101. Vamos agora para o intervalo? Já já a gente volta com um dado triste de um relatório da Unicef que mostra que 20% das crianças de países ricos vivem na pobreza. As investigações sobre o incêndio de um prédio residencial em Londres, o número de mortos subiu para 17. E você vai entender por que o tradicional croissant está ameaçado de sumir dos cardápios na França. A gente fala de tudo isso já já, 8h20 agora, horário de Brasília.
Estamos de volta com o Noticiário Internacional. No Reino Unido, aumentou o número de mortos naquele incêndio a um prédio residencial ontem em Londres. A Cecília Malan tem as informações pra gente. Oi, Cecília. Agora apareceu já muita gente dizendo que essa tragédia estava anunciada. Que poderia ter sido evitada, Ana. A Associação de Moradores disse que os alarmes de incêndio simplesmente não funcionaram. Especialistas questionam se o revestimento do edifício, instalado na reforma do ano passado, teria feito as chamas se espalharem mais rápido. O número de mortes confirmadas subiu para 17 e as autoridades acreditam que esse número vai aumentar, porque muita gente ainda está à procura de parentes e amigos. Os bombeiros trabalham sem trégua. Hoje, eles estão resfriando o que sobrou da Grenfell Tower. Segundo a chefe do Corpo de Bombeiros, não há esperança de encontrar ninguém com vida. 37 pessoas seguem internadas, 17 em estado grave. A primeira-ministra visitou o local hoje e prometeu uma investigação completa. A rainha Elizabeth II mandou uma mensagem de condolências às vítimas e elogiou a coragem dos bombeiros. O Unicef divulgou hoje que 1/5 das crianças dos países ricos vivem em situação de pobreza relativa. São famílias que ganham menos de 60% da renda média do país. O relatório analisou o bem-estar das crianças de 41 países. O Brasil não entrou no ranking. A situação delas é melhor na Noruega, Alemanha, Dinamarca e Suécia. E pior na Romênia, na Bulgária e no Chile, que ficou em último lugar nessa lista. O Unicef calculou que a educação infantil e a mortalidade neonatal melhoraram, mas a desigualdade aumentou, a saúde mental das crianças piorou e elas estão mais obesas. O documento destaca ainda que nos Estados Unidos e aqui no Reino Unido, 1 em cada 5 crianças passa fome e que esse número sobe para 1 em cada 3 no México e na Turquia. Síria, agora. Forças leais ao ditador Bashar al-Assad retomaram hoje do Estado Islâmico um campo de petróleo ao sul de Raqqa. A cidade é o principal reduto dos terroristas no país. A ONU e algumas organizações de direitos humanos denunciam que essa ofensiva, que começou na semana passada, fez o número de mortes de civis disparar. Ataques pelo alto, supostamente mirando em alvos estratégicos, nem sempre são, como os políticos gostam de dizer, cirúrgicos. E dessa vez não foram os russos. O brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro, presidente da comissão da ONU que investiga crimes de guerra na Síria, denuncia pelo menos 300 mortes de civis por causa de excessos nos bombardeios da coalizão liderada pelos Estados Unidos. Percebemos que a intensificação dos ataques aéreos que abriram caminho para o avanço das tropas rebeldes em Raqqa resultaram não só numa perda chocante de vidas civis, mas também levaram 160 mil pessoas a fugirem de suas casas, disse o diplomata da ONU. O representante americano no Conselho de Direitos Humanos, Jason Mack, não respondeu às acusações. Apenas disse que o governo do ditador Bashar al-Assad é o maior violador dos direitos humanos na Síria. E o representante de Assad acusou a aliança liderada pelos Estados Unidos de ser ilegal e estar destruindo a infraestrutura do país. Numa outra denúncia fora do âmbito da ONU, o grupo ativista Human Rights Watch diz que milícias árabes e curdas estão usando fósforo branco de maneira perigosa, ameaçando populações civis da Síria. O fósforo branco é frequentemente usado para criar nuvens de fumaça, marcar alvos ou até iluminar campos de batalha e, por isso, não entra na lista das armas químicas proibidas. Mas quando é usado em áreas superpovoadas, como Mossul ou Raqqa, por exemplo, pode ter efeitos trágicos. O Human Rights Watch explica que o fósforo pode aumentar e reabrir feridas de guerra. Pior ainda, pode entrar na corrente sanguínea, causando falência múltipla de órgãos, ou seja, a morte. As milícias curdas e árabes que usam material perigoso fazem parte da aliança liderada pelos Estados Unidos. Mas o porta-voz dos militares americanos disse que não comenta o uso de armas específicas. Apenas lembrou que a aliança, liderada pelos americanos, vem enfrentando as atrocidades cometidas pelo Estado Islâmico numa guerra em que, não custa lembrar, os civis levam bombas dos dois lados, frequentemente sem ter para onde fugir.
Numa época em que o futuro da União Europeia é cada vez mais questionado, os cidadãos do bloco ganharam um novo benefício desse acordo. A partir de hoje, a União Europeia não paga mais roaming. Essa é a taxa que as operadoras de telefone cobram para poder falar no celular, mandar mensagens ou usar a internet no exterior. Foram mais de 10 anos de negociação. A taxa foi reduzida aos poucos, mas só agora acabou de vez. A Comissão Europeia diz que vai fiscalizar as empresas para que elas não aumentem o preço dos planos por causa disso. Os britânicos vão poder se aproveitar dessa mudança enquanto estiverem na União Europeia. Depois da saída, ninguém sabe. Já na França, o que está correndo risco é o croissant. Padeiros alertaram que o preço da manteiga, que representa 1/4 dos ingredientes da tradicional confeitaria francesa, subiu mais de 90% em um ano, tudo por causa de uma queda na produção de leite na Europa. A crise da manteiga pode causar um prejuízo de bilhões de euros. Já imaginou, Ana, a França sem um dos seus maiores símbolos culinários? Não pode, né? Ah, mas é notícia difícil para tudo que é lado, né, Cecília? Nem o croissant escapou. Até mais, viu? Agora para os Estados Unidos, o presidente americano Donald Trump está sendo investigado por obstrução da justiça. Essa notícia saiu no jornal Washington Post, que é um dos mais influentes do mundo. É a primeira vez que se noticia que o presidente Trump está sendo investigado. Segundo o jornal Washington Post, 5 fontes de dentro do governo, não identificadas, informaram que o promotor especial, Robert Mueller, está investigando as alegações de que Trump tentou interferir no inquérito do FBI sobre a suspeita de cumplicidade entre a campanha dele e o governo da Rússia. Mueller foi nomeado pelo Departamento de Justiça para cuidar do caso, depois que Trump demitiu o diretor do FBI, James Comey. Ao depor no Senado na semana passada, Comey disse que Trump não estava sendo investigado sobre os contatos com a Rússia. O alvo eram assessores dele. Mas Comey deixou entrever que Mueller poderia abrir outra investigação sobre as tentativas de Trump de obstruir o inquérito. Segundo o Washington Post, esta semana estariam sendo interrogados por Mueller 3 autoridades do governo que Trump teria pressionado para interferir na investigação do FBI. O diretor de inteligência nacional, Daniel Coats, o chefe da CIA, Mike Pompeo, e o chefe da Agência Nacional de Segurança, almirante Mike Rogers. O escritório de Robert Mueller se recusou a comentar a notícia. Em nome da Casa Branca, o porta-voz do advogado pessoal de Trump, Mark Kasowitz, disse que a notícia do Post é um vazamento de informações do FBI escandaloso, indesculpável e ilegal, mas não negou que seja verdade. Não há precedente de um presidente americano ser indiciado criminalmente como réu num processo por obstrução de justiça. A Constituição não é clara a respeito. O mais provável é que, se o promotor reunir provas contra Trump, seja aberto um processo de impeachment no Congresso. Foi o que aconteceu no escândalo Watergate. Mas o presidente Richard Nixon renunciou antes de ser julgado. Você vai ver depois do intervalo. O maior parque de energia solar do Brasil começou a funcionar na Bahia. E a festa de Santo Antônio, que invade as ruas de Lisboa durante todo o mês de junho. A gente volta já. 8h31 agora, horário de Brasília. Estamos de volta. Toneladas de plantas aquáticas estão prejudicando o funcionamento de uma hidrelétrica no interior de São Paulo. 3 turbinas já pararam de funcionar e quase 1 milhão de pessoas podem ficar sem luz. Esse é o Rio Paraná, bem na divisa de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Nos últimos meses, essas manchas escuras vêm se espalhando pelas águas e chamando a atenção de quem passa pela região. São plantas aquáticas, conhecidas como elódias, uma espécie nativa que até então era mais comum em outro rio, o Tietê. Este pescador profissional diz que nunca viu tanta planta assim como agora. Tá difícil trabalhar desse jeito. Não tem nem condições de pescar porque cria um limbo, um lodo, então pega na rede. É difícil até para tirar a rede da água, que dá muito trabalho para tirar.
Além de atrapalhar a vida dos pescadores, a proliferação dessas plantas vem prejudicando a operação da usina hidrelétrica de Jupiá, que tem capacidade para gerar energia para mais de 4 milhões de pessoas. Das 14 turbinas, 3 já pararam de funcionar por causa do acúmulo de plantas nas grades de proteção. 950 mil pessoas podem ficar sem energia se essas turbinas não voltarem a funcionar nos próximos dias. As máquinas de limpeza estão trabalhando 24 horas. Por dia saem daqui 10 caminhões carregados de vegetação. Você deixa de gerar energia, que a situação mais crítica é a sociedade brasileira, que deixa de ter toda a sua energia gerada. Esse tipo de planta encontrou aqui no Rio Paraná condições favoráveis para se desenvolver. A água é uma fonte rica em nutrientes. Fertilizantes agrícolas e esgotos sem tratamento lançados no rio contêm fósforo, potássio e nitrogênio. Tudo que a plantinha precisa para crescer com rapidez. Para esse pesquisador, a existência de peixes exóticos aqui na região também favorece a proliferação desse tipo de planta. Elas encontraram nesse ambiente aqui peixes que foram introduzidos que não eram desse local antigamente, como o tucunaré e a curvina, que são 2 peixes exóticos que foram trazidos aqui para essa região. E esses peixes que são predadores acabam se alimentando dos peixes herbívoros que anteriormente comiam essas plantas. Agora uma notícia boa. Vamos lá, começou a funcionar na Bahia o maior parque de energia solar do país. Sabe aquelas placas que a gente costuma ver nos telhados de algumas casas? Pois é, agora elas podem finalmente produzir energia em grande escala. A temperatura média acima dos 30 graus foi o principal motivo para a instalação de tantos painéis solares. São mais de 500 mil. O parque foi construído aqui em Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia, porque esta região tem os mais altos níveis de radiação solar do país. Aqui, o sol brilha sempre e a energia gerada por estas placas é suficiente para abastecer 166 mil casas. Os 340 mil gigawatts de energia limpa representam quase 13 vezes mais do que é produzido atualmente no Brasil. Hoje, 60% da energia é produzida por usinas hidrelétricas. O restante vem de pequenas usinas termoelétricas, eólicas e termonucleares. A solar representa apenas 0,02%. Mas existem 38 centros geradores de energia solar sendo construídos no país. E a ANEEL calcula que com eles a produção salte para quase 10%. O Parque de Bom Jesus da Lapa é o primeiro de 4 que devem começar a funcionar até o fim do ano no Nordeste. A energia total pode atender 850 mil casas. Mas ainda há desafios, como o alto custo desse tipo de produção. Eu acho basicamente melhorar a cadeia de fornecimento para reduzir ainda mais os custos. Na opinião deste engenheiro, a energia solar pode até ajudar no combate à seca. No nosso caso, da região Nordeste, a gente tem o sol e tem o vento. Com isso, a gente tivesse mais usinas, nós diminuiríamos a condição da hidrelétrica. E aí, nós teríamos mais água para fazer a irrigação. Vamos para o intervalo. Já já você vai ver os tradicionais tapetes de serragem que colorem as ruas das cidades mineiras no feriado de Corpus Christi. E Campina Grande volta a bater o próprio recorde com a maior quadrilha de São João do país. 8h39 agora, horário de Brasília. A gente volta já. Estamos de volta para falar dos tapetes de rua no Corpus Christi. São muitos pelo país, um mais lindo que o outro, né? E que trabalho para fazer. Vamos ver um deles, ao vivo, em Belo Horizonte. Luciana Múcia é quem mostra pra gente. Oi, Luciana, bom dia. Ei, Ana, bom dia para você, para todo mundo. Nós estamos em frente à Igreja São José, bem no centro de Belo Horizonte. E olha, quem conhece a capital mineira vai perceber que ela está bem diferente. Recentemente, ela teve a fachada restaurada com as cores originais. E hoje o pessoal saiu cedo da cama aqui em Belo Horizonte. Estão confeccionando um tapete de serragem colorida de 1 quilômetro. Daqui até outra igreja de Belo Horizonte, que é a Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem. As duas paróquias, elas são ligadas pela Avenida Afonso Pena, que é uma das
principais aqui da capital mineira. E ontem à noite também teve tapete de serragem em Sabará, na região metropolitana. Eles enfeitam aí o caminho para a procissão. Essa é uma forma dos católicos para celebrar a Eucaristia, Ana. Linda tradição, né? Obrigada, Luciana. Até mais. E Campina Grande levou pelo 5º ano o título de maior quadrilha do Brasil. Quadrilha de festa junina, né, gente? E olha que até choveu na hora da apresentação, mas chuva no Nordeste só anima ainda mais a festa. Vamos ver. Tá pensando que é fácil montar a maior quadrilha do Brasil? É tanto quadrilheiro que tem que organizar a passagem dos pares pelo corredor para contar. E o resto é com esse aparelhinho. Os números correm. É que aqui não dá para ficar parado, não. Entrou, dançou. Assim mesmo na chuva, com a seca no Nordeste, ninguém pode reclamar. A chuva que é bom, que chegou a chuva aqui na Paraíba. A gente só tá esperando o quê? Chuva, porque seca a gente não quer, não. O Parque do Povo, chamado de Quartel-General do Forró, recebeu um batalhão vestido a caráter. Quadrilha que se preza tem noivos e quadrilhão tem vários. Mas uma noiva fogosa como essa, de 72 anos, tem que ter alguém por perto para controlar. Tem que segurar, porque se não segurar, vai para fora. Né? Tem nova moça, não dancei não, mas agora depois de ver, vou dançando 5 com essa. E tem mais, viu? O Nego e a Negona ficaram quietinhos, vendo tudo. O casal canino apareceu vestido de Lampião e Maria Bonita. Foge um pouco da normalidade deles, mas daqui a pouco estão se soltando, já estão interagindo aqui com as pessoas. Lembra do aparelhinho? Fechou a conta do número de pares. A contagem dos pares levou 40 minutos. Depois todo mundo se junta numa expectativa só para saber o resultado. Deu 885 pares. Realmente uma peça muito bonita, uma inclusão social interessante. E Campina Grande, pela 5ª vez, ganha o título de cidade que faz a maior quadrilha do Brasil, por uma empresa que registra recordes no país. Teve prêmio e um sentimento difícil de esconder. Alegria, traz saúde, desestressa e a gente sai leve. Ah, se toda quadrilha fosse essa, né? Agora, olha, essa tradição dos arraiais é uma herança portuguesa, sabia? O mês de junho por lá também é muito animado. Cecília Malanque vai mostrar isso aí pra gente. Porque, Cecília, nessa época em Lisboa, festa na rua é todo dia. Tem até competição para eleger a melhor festa, Ana. Há vários séculos, os arraiais invadem as ruas estreitas da capital portuguesa. O correspondente Leonardo Monteiro estava lá nessa madrugada e mostra pra gente a grande vencedora. Durante todo o mês de junho, Lisboa se transforma numa grande festa para celebrar o santo favorito de todos os portugueses, Santo Antônio. Há vários séculos, a tradição se repete. A cada esquina surgem novos arraiais, que se prolongam madrugada afora com muita música e dança. Por aqui, tudo é motivo para comemorar. O melhor da cultura que os portugueses têm. Podem vir cá os brasileiros todos, porque de facto é a cultura portuguesa ao vivo. Para nós é uma tradição bastante importante, os Santos Populares. Costumo até dizer que é o melhor mês do ano. As tradicionais marchas, que podem ser comparadas com os nossos desfiles de carnaval, acontecem na Avenida da Liberdade na madrugada do Dia do Santo Português, que também é famoso por aqui por ajudar solteiros esperançosos, que rezam e fazem vários tipos de simpatias para encontrar um amor. Santo António ajudou muito, ajudou a ter um dia que ainda está a decorrer, mas está a ser espetacular. Milhares de pessoas tentam encontrar um lugarzinho aqui pelas ruelas do bairro de Alfama, um dos mais procurados para as festas dos Santos Populares que acontecem todos os dias do mês de junho. Já passa aí das 4 horas da manhã e ainda tem muita sardinha portuguesa na brasa. Sardinhas que, sem dúvida, são o maior sucesso das festas. São elas as preferidas entre portugueses e turistas. Maravilhosa, super animada, uma delícia. É impossível não se deixar levar pelas comemorações dos santos. Enquanto os bairros cantarem, houver arraiais e houver Santo Antônio, Lisboa não morre mais. Esta música é muito nossa. Isto é Portugal.
Impossível não amar Lisboa, né? Aqui em Londres, o Borough Market, que reabriu ontem ao público, recebeu agora há pouco a visita do príncipe Harry. Foi no mercado que 3 terroristas esfaquearam pessoas inocentes no início de junho. Hoje também o Duque e a Duquesa de Cambridge fizeram uma doação às famílias das vítimas do trágico incêndio de ontem. O casal real mora no mesmo bairro de Kensington, um dos mais ricos do Reino Unido. É isso, gente. Até amanhã. Boa quinta. É isso, quinta de feriado, então aproveite bastante. Por aqui seguimos trabalhando, não é isso? Fábio, Rodrigo, amanhã estamos de volta. Feriado aqui pra nós. Cecília tá lá num dia útil londrino. É. Olha só, aqui em São Paulo a gente tá procurando as pessoas. Cadê todo mundo, hein? Dá uma olhada. Porque é o seguinte, dá pra contar carrinho na Marginal. Nas estradas a gente também não vê muito movimento. Não tem aquele sol pra se estender na areia. 15 graus a temperatura. A galera tá escondida. Que delícia. O pessoal deve estar na cama assistindo a gente, que bom. Boa quinta, até amanhã. Olha, Rodrigo, Ana, Cecília, aqui em Brasília o feriado parece que vai ser um pouco mais calmo em termos de turbulência política. A Polícia Federal vai aproveitar o feriadão para fechar a perícia nos diálogos e gravadores das conversas entre o empresário Joesley Batista e o presidente Michel Temer. No mais, uma ótima quinta-feira para todo mundo. É isso, então até amanhã. Outras notícias você sabe a qualquer momento, logo mais no Jornal Hoje. Para rever qualquer reportagem, tudo lá no Globoplay. E amanhã esperamos você de volta aqui no Bom Dia Brasil. Até lá. 4 de cada 10 moradores já sofreram violência ou conhecem alguém que foi vítima. É o mesmo índice vergonhoso das cidades grandes. A gente mostra a quadrilha de assaltantes que se fingem de funcionários dos Correios e atendem os clientes para não levantar suspeitas enquanto fazem a limpa do lado de dentro da agência. O Procurador-Geral da República usou como base do pedido de prisão de Aécio Neves uma foto postada pelo senador em que ele diz que estava discutindo a pauta de votações. Só que Aécio já estava afastado das funções no Senado. Já o deputado Celso Jacó seguiu gastando verba indenizatória da Câmara mesmo depois de preso e conseguiu passaporte diplomático depois de condenado. Nos Estados Unidos, a imprensa afirma que o presidente Donald Trump está sendo formalmente investigado por obstrução de justiça. O dinheiro curto derrubou até a disposição para viajar. O número de passageiros que embarcam nas rodoviárias caiu em 25% este ano. E em várias cidades, a previsão é de movimento menor até no feriadão. O Corinthians chega à 6ª vitória seguida e dispara no Brasileirão. E o Santos vence o primeiro clássico do ano na estreia do técnico Levir Coupe. São esses os nossos destaques. Hoje é quinta-feira, dia 15 de junho, feriado de Corpus Christi. Bom Dia Brasil está começando. Começamos o Bom Dia Brasil de hoje com um dado assustador de que a violência chegou com força às cidades de porte médio. 4 em cada 10 moradores de municípios com até 500 mil de habitantes já foram vítimas de algum crime ou conhecem alguém que já foi. Vamos falar sobre isso com o Rodrigo Bocardi, lá em São Paulo. Oi, Rodrigo, bom dia. Quer dizer, aquela história de mudar para uma cidade menor para conseguir mais segurança, isso aí está acabando, né? Porque esse índice que eu falei aqui é o mesmo das cidades grandes. Tão ruim quanto, né, Ana? Um bom dia para você, um bom dia a todos. Acabou essa história, cidadezinha do interior, a tranquilidade e tal. Tudo isso foi apontado numa pesquisa da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, e assim como nas grandes capitais, a violência também já provocou mudanças nos hábitos dos moradores. Essa mulher, que não quer se identificar, ainda se recupera e tenta esquecer a violência que passou. Ela e a filha grávida sofreram um assalto às 8 da manhã, quando estavam num ponto de ônibus, em Uberaba, interior de Minas Gerais. Medo é pouco nesse momento que a gente passa. Só quem passa nessa situação sabe falar. O estado que a gente fica, o medo é tremendo. Ainda em Uberaba, as câmeras de segurança de uma casa registraram o momento em que um homem aponta uma faca para os agentes de zoonoses e anuncia o assalto. Foram levados celulares, dinheiro e vale-transporte. Os assaltos também preocupam os moradores de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Entre furtos e roubos de veículos e roubos em geral, são mais de 1000 casos,
só no primeiro trimestre deste ano. O cara não pode sair para trabalhar, nada, ficar numa parada de ônibus, esperar um ônibus sossegado, quando vê os caras vêm te assaltam, te levam tudo que tu tem. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria aponta que a segurança pública piorou, especialmente nas cidades com porte médio, de 50 a 500 mil habitantes. De cada 100 pessoas que moram nesses municípios, 44 foram vítimas ou tiveram algum parente vítima de furtos, assaltos ou agressões nos últimos 12 meses. Com isso, as cidades médias atingem um nível de segurança tão ruim quanto das grandes cidades. A pesquisa também apresenta um outro dado relacionado à violência e que é muito comum nas grandes cidades: a mudança de hábito dos moradores. 71% dos entrevistados disseram ter aumentado o cuidado ao sair e entrar em casa, no trabalho ou na escola. 63% evitam andar com dinheiro e 56% evitam sair à noite. Há também os que tentaram aumentar a segurança por conta própria. 49% das pessoas instalaram alarmes, grades e cadeados nas casas. E 13% contrataram seguro contra roubo e furto. Em Diadema, na região metropolitana de São Paulo, essa estudante diz que depois de ser assaltada, adotou uma nova conduta. Quando eu chego tarde e meu esposo vem e me pega. E durante o dia eu não desço mais de bolsa, não uso mais bolsa, celular também não tenho mais e dinheiro também não uso, né? Em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, em São Paulo, essa promoter diz que tem medo de sair da casa. A gente fica com medo, né, de sair nas ruas, né, porque próximo da nossa casa, né, a gente vê, né, tá acontecendo algumas violências, assaltos. Nilson foi assaltado na última sexta. Os ladrões levaram o celular dele novinho. Eu acho que falta muita segurança aqui, entendeu? Porque tanta gente está sendo assaltado, tanta gente. Para esse pesquisador, os números representam as consequências de dois problemas: a falta de uma política pública nacional e estadual de segurança e a falta de investimento na polícia civil e militar. Quando você não tem a prevenção, o ladrão, o criminoso em geral, pode agir em qualquer lugar. Se você tem pouco policial para prevenir, então ele não precisa escolher o lugar que a polícia não está, porque a polícia não está em lugar nenhum. Então aumenta a probabilidade de crime. E se você não tem a investigação também, o sujeito é vítima do crime e não tem como registrar a ocorrência ali, ele teria que ir para outra cidade ou então esperar o delegado que circula, o delegado que trabalha em 4, 5 cidades, às vezes, passe por lá, que passa uma vez por semana, uma vez cada 2 semanas, para registrar queixa. Nilson, que prestou queixa quando foi roubado, voltou ontem à noite à delegacia, com a esperança de que o celular tivesse sido recuperado, mas... Sai frustrado, mas tudo bem, a gente... Vamos, né? A gente conquista outro, né? Mas tudo bem não, né? Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo diz que não comenta estudos dos quais desconhece a metodologia e que a atuação das polícias resultou na prisão e apreensão em flagrante de mais de 36 mil pessoas em todas as cidades paulistanas. Ana, metodologia